diz que passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esse é o nosso Deus, um Deus grande, um Deus que não há outro igual, o único Deus criador de céus e terra. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande.
fomos criados para louvor, para a honra e glória do nosso Deus. E nesse momento nós vamos declarar que é maravilhoso estar na presença dEle, que é maravilhoso poder exaltar o nome dEle. Aleluia. Sua glória enche o céu, Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, és, Rei do universo. Sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu, Sua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é ter Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. quão formoso, Formoso é Rei do universo. a glória dele enche toda a terra. Enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu. Sua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar na Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és santo, tão bom, tão glorioso o Teu nome. Que nesta noite, Pai, o Teu Espírito se derrama sobre nós.
que a tua bondade esteja conosco, Senhor. Que nós possamos, ó Senhor, ouvir a tua voz, te adorar de todo o nosso coração. Que a nossa alma te procura, ó Senhor, e te encontra na oração, no louvor, na adoração ao nosso Deus. Obrigado por tudo que recebemos hoje, sabendo que a tua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém trouxe uma oferta para entregar, fique à vontade. Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Erasmo, que vai estar ministrando aos nossos corações. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa noite maravilhosa na presença de Deus. E é sempre uma alegria, né, irmão, a gente poder estar na casa de Deus. É um privilégio que nós recebemos de Deus, porque tudo vem de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, na verdade a partir do versículo 17, tá? 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Feche teus olhos só por um instante, incline tua cabeça, feche teus olhos. Pede para Deus falar com você nessa noite. Pede para Deus ter misericórdia da minha vida e usá-la como ferramenta, como instrumento na mão dele, em nome de Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós lemos alguns versículos da tua palavra, Pai, e pedimos que através desses versículos o Senhor traz uma revelação direta do coração do Senhor ao nosso coração. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Dependemos da tua palavra, porque é ela que verdadeiramente nos mantém de pé, é ela que nos direciona para os caminhos corretos, é ela que nos conduz para a verdade, Senhor. Ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela clareia o nosso caminho. Portanto, Deus, fala conosco nessa noite em nome de Jesus Cristo, Pai. Sem a tua palavra nós não somos nada, Senhor. Então usa a minha vida, tenha misericórdia, fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, acho que foi ontem naquelas orações de manhã que o pastor Anísio costuma colocar, ele colocou lá um versículo que está lá em Mateus, que Jesus falando aos discípulos que se algum deles, alguém quiser seguir a Jesus, ir após a Jesus, que é necessário que haja uma renúncia
é necessário que renuncie a si mesmo e pegue a cruz para segui-lo. Então, e aí eu vendo aquele versículo, lendo, meditando, a gente às vezes deixa assim passar pela nossa mente, pela nossa vida, alguns detalhes, algumas coisinhas tão que parecem pequenas, mas que faz a diferença muito grande na nossa vida, tanto espiritual como social, em qualquer lugar da nossa vida. E às vezes a gente se preocupa com coisas grandes, coisas maiores, para que venha causar algum tipo de impacto, algum tipo de susto na nossa vida. Mas aí você lê um versículo desse, e aí você percebe o quanto o versículo quer dizer para nossas vidas. Renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Parece simples, parece muito básico, mas esse é um dos maiores problemas que o ser humano, e por que não dizer o cristão, tem para seguir a Jesus. Esse é uma das maiores dificuldades que um adepto de Cristo, uma pessoa que vai para a igreja, ela tem. É uma das maiores dificuldades que ela carrega com ela, que é renunciar e pegar a cruz. Pegar a cruz e seguir a Jesus. Porque nós sabemos que, na maioria das vezes, no evangelho que nós ouvimos nos dias de hoje, na concepção de cristianismo que nós temos na modernidade, nós olhamos e vemos que a coisa parece que vai distanciando do evangelho genuíno, da verdadeira palavra de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. E nós sabemos que nós, como seres humanos, como pessoas, nós queremos soluções imediatas para a nossa vida. E uma das maiores motivações para uma pessoa seguir uma igreja nos dias de hoje é exatamente a solução imediata que ela precisa para a vida dela, em alguma área, em alguma situação que ela está passando, em alguma dificuldade que ela está passando, seja na área da saúde, na área econômica, em qualquer área da vida dela. Se ela está passando por um momento econômico ruim, ela ouviu dizer que se ir na igreja e fazer alguma campanha, participar dos cultos, e seguir a Jesus, a vida econômica dela será restabelecida. Se ela tem algum tipo de problema de saúde no corpo, não há outro lugar melhor do que ela ir buscar a cura, do que dentro de uma igreja. Então são essas motivações que levam muitas pessoas a buscar Jesus. E em contrapartida, obviamente, consequência disso, há uma multidão de pessoas frustradas com o evangelho, porque o evangelho no final não é isso, não é resolver os meus problemas particulares. O evangelho não é resolver os problemas que eu arrumo, não é resolver as dificuldades que eu ajeito pela vida, não. O evangelho, o propósito do evangelho é exatamente isso, é preparar o caminho para que nós um dia possamos morar no reino dos céus, na eternidade ao lado de Deus. E quando nós temos essa concepção do propósito real de Deus para a nossa vida, nós começamos a seguir a Jesus dessa forma, renunciando a nós mesmos, pegando a nossa cruz e seguindo a Jesus, independente do que possa acontecer, independente do que possa vir sobre a nossa vida. Então, eu lendo esse versículo, escutando ontem, eu fiquei pensando se eu estou carregando essa cruz, se realmente eu estou renunciando à minha vida. E essa é uma análise que nós temos que fazer no dia a dia da nossa vida, olhar para a nossa vida como cristão e ver se a nossa vida realmente está apta para seguir a Jesus, se a nossa vida realmente condiz com aquilo que a palavra de Deus diz, se verdadeiramente a nossa vida tem sido um exemplo para aqueles que olham para nós. E diante disso, eu busquei na palavra do Senhor, e Deus colocou essa palavra, esse texto que eu li aqui no meu coração,
E eu quero, de alguma certa forma, na simplicidade, compartilhar com os irmãos, o que Deus colocou no meu coração. A reconciliação, um ministério de reconciliação. E quando nós falamos em reconciliação, obviamente que reconciliar, só se reconcilia aquilo que um dia estava junto e que por algum motivo houve uma divisão, houve uma separação, houve alguma coisa que veio atrapalhar um relacionamento. Se os irmãos for olhar isso na nossa vida particular, só há reconciliação num casamento onde o marido e a mulher estão separados. Ou só há reconciliação onde houve uma ruptura. E é exatamente sobre isso que esse texto está falando, sobre uma ruptura não humana, uma ruptura que causou um estrago muito grande na vida do ser humano, uma ruptura que colocou uma barreira no relacionamento entre o homem e Deus, que colocou um abismo entre o homem e Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto para os coríntios, para essa igreja de Coríntios, e ele fala aqui sobre o ministério da reconciliação, nós aprendemos muitas coisas nesse pequeno texto que nós lemos. A primeira coisa que nós aprendemos, amados, e que nós devemos ter em mente, é que nós carregamos uma natureza que nós estamos cansados de ouvir falar, que é a natureza pecaminosa, a natureza adâmica. E, obviamente, que também é bom a gente saber que o nosso Deus é um Deus perfeito. Em Provérbios diz que o caminho do Senhor é um caminho perfeito. Portanto, se o caminho do Senhor é perfeito, tudo que acontece nesse caminho é também perfeito. E Deus, tudo que Ele faz na perfeição, até mesmo os relacionamentos. Deus, quando Ele faz o homem, Ele coloca o homem no jardim do Éden, Ele forma ali Adão e Eva. Ele forma Adão e Eva segundo a palavra de Deus. Ele faz Adão e Eva segundo a imagem e a semelhança dele, parecida com ele. Então ele faz o homem numa perfeição, e ele coloca ali o homem no jardim do Éden, e era tão perfeito a criação, era tão belo, tão maravilhosa, que a Bíblia diz que às tardes Deus ia ali no jardim do Éden e visitava o Adão e Eva, conversava com Adão e Eva pessoalmente. Amados, para você ter um encontro com Deus pessoal, para você ter uma experiência apalpável com Deus, é necessário que haja uma perfeição. Há necessidade que haja um relacionamento de perfeição. Há necessidade que você esteja numa vida consagrada, numa vida purificada. E assim era Adão e Eva. Adão e Eva, eles viviam uma vida perfeita, tinha de tudo. Deus colocou eles ali e tinha um relacionamento maravilhoso com Deus. Só que a ambição, só que os ouvidos, só que o relacionamento deles com outras coisas que não eram Deus, levou eles a pecar, levou eles a quebrar esse relacionamento com Deus. Quando eles eles dão ouvido à serpente, dão ouvido a Satanás, eles colocam ali uma barreira entre eles e Deus. Eles são tirados ali do jardim do Éden, esse relacionamento causa uma ruptura, eles são colocados fora do jardim do Éden. O problema é que essa ruptura, essa quebra de relacionamento com Deus, acabou que atingindo por completo a vida do ser humano em toda a área dele também. Família foi destruída. A partir desse momento já começa ali as coisas acontecerem na família, de irmão matar irmão, o caso de Caim matar Abel, e aí o pecado foi se alastrando como um efeito dominó e quebrando esse relacionamento que Deus sempre buscava ter com o homem. Sempre, se os irmãos for ver, o homem ele tem uma dificuldade muito grande de buscar a Deus. O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de se achegar a Deus. Se os irmãos for ver na história da Bíblia, na história bíblica, os irmãos for ver o povo de Israel,
todos os tempos, todos os momentos, Deus de alguma forma tentando blindar o relacionamento, tentando tornar o relacionamento perfeito, tentando tornar o relacionamento saudável, e sempre o ser humano se afastando da presença de Deus, se afastando do relacionamento com Deus, porque buscava os relacionamentos terrenos. Se os irmãos for ver as coisas que o homem faz, as bárbaras que os homens fazem sem Deus, os irmãos vão ver que o ser humano ele vai buscando sempre uma proporção maior de distância da presença de Deus. Só que o tempo passa e Deus, obviamente, como foi lido aqui no início, é um Deus que trabalha em prol daqueles que esperam nele. Deus ele sempre trabalhou em prol de um relacionamento saudável com o ser humano. Ora, Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Então Deus ele sempre buscou esse relacionamento, retratar esse relacionamento. E quando nós lemos aqui, os irmãos vão ver que tudo isso provém de Deus. Quando Deus ele tem o plano da salvação, ele tem o ministério da reconciliação, isso não partiu do homem de forma alguma, de maneira alguma. Pelo contrário, há uma rejeição, há uma luta, há uma afronta para aceitar o ministério da reconciliação. E Deus então, ele olhando para o ser humano, olhando para a minha vida, olhando para a tua vida, ele percebe que nós carregamos uma dívida muito grande. Nós carregamos uma dívida que nós, na verdade, não conseguimos pagar, não teríamos como pagar, que é a dívida do pecado. E ele então resolve pegar o filho dele. Lá naquele Marcos 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É já o ministério da reconciliação. Ele amou tanto nós, ele olha para nós assim, mesmo enxergando pessoas incapazes de pagar a dívida, mesmo enxergando pessoas que não têm condições de pagar a dívida, ele resolve pegar o próprio filho para pagar a dívida por mim e por você, pelo ser humano. Jesus, quando ele vem à terra, ele vem exatamente com esse propósito, porque nós lemos aqui que Deus, ele não imputou em nós o pecado. Por quê? Porque não adianta imputar, nós não teríamos como pagar. Então ele pega o filho dele e ele coloca sobre o filho dele os nossos pecados, as nossas injustiças, as nossas blasfêmias, para que nós verdadeiramente viéssemos reconciliar com Deus. E não existe outra maneira, não existe outra forma de reconciliação com Deus. Deus aqui, a Bíblia vai dizer que Deus, ele estava com Jesus reconciliando o mundo. Então não há outro mediador, não há outro caminho, não existe nada que possa nos reconciliar com Deus, senão o próprio Jesus Cristo, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus então, ele trabalhando nessa maneira do ministério da reconciliação, ele faz a parte dele. E qual que é a parte dele? É exatamente isso, ele dar início a esse ministério de reconciliação, ele chamar a responsabilidade para ele de trazer o homem de volta para ele. Agora, só que isso existe um problema. E qual que é o problema? O problema é que nós temos uma parte nesse ministério de reconciliação, porque a Bíblia vai dizer que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. E qual que é a nossa parte nesse ministério de reconciliação? É exatamente fazer a nossa parte, que é o quê? Pegar a nossa cruz, reconciliar a nossa vida e seguir a Jesus Cristo. Ele veio à terra, ele carregou a cruz por nós, ele morreu na cruz por nós, ele nos reconciliou com Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte é exatamente essa: reconciliar a nossa vida. E aí, irmãos, é que mora uma das maiores dificuldades. Nós temos que nos converter todos os dias, e a Bíblia diz que nós devemos nos converter todos os dias e andar em retidão para seguir a Jesus, porque o reino de Deus está próximo. Nós precisamos nos consertar dia a dia, nós precisamos verdadeiramente nos
analisar dia a dia, para que nós possamos a cada dia se aproximar e participar desse ministério de reconciliação. O ministério de reconciliação faz com que nós temos algumas posturas, temos que tomar algumas posturas diante desse ministério, e é exatamente isso, é nós ser obediente à palavra do Senhor, é caminhar sobre o propósito de Deus, sobre a vontade de Deus. Deus, Ele colocou esse propósito, e aí, irmãos, é uma das coisas que nós temos que perceber, que quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia aqui vai dizer que assim, que se alguém estava em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, o que nós entendemos com isso? Que a cruz do Calvário é um divisor de águas na nossa vida, porque antes da cruz nós éramos uma coisa, depois da cruz nós somos outra coisa. Antes da cruz nós éramos aquelas pessoas que tínhamos uma dívida impagável e que não tinha ninguém para pagar por nós, mas a partir da cruz nós somos pessoas com as dívidas pagas. A Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, uma palavra maravilhosa para a minha vida e para a tua vida nessa noite, é que não há mais condenação para nós, não há nenhum tipo de dedo apontado por nós. Sabe, outrora a Bíblia vai dizer que nós não éramos justos, nós fomos destituídos da presença de Deus, mas através de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, e hoje nós temos uma vida com Deus, nós temos uma vida junto com o Senhor. Nós podemos dizer que hoje nós somos pessoas que fomos reconciliados com Deus, e aí é uma coisa maravilhosa, porque quando Jesus ele morre, a Bíblia vai dizer que o véu ali que separava o lugar santo do santo, ele é aberto de cima a baixo. O que é isso? Abrir de cima a baixo é dar para nós total relacionamento com Deus, dá um livre acesso, aquele acesso que havia sido perdido no Jardim do Éden, aquele acesso que havia sido perdido pela prática do pecado, porque o pecado, amado, ele nos separa de Deus, porque o pecado é treva e Deus é luz. Não existe nenhuma forma de relacionamento com Deus quando há um pecado no meio, mas quando nós verdadeiramente entendemos, quando nós compreendemos que o véu foi rasgado e que agora nós temos livre acesso por Deus, nós podemos dizer que aquilo que foi perdido no Jardim do Éden, nós ganhamos na cruz do Calvário através de Cristo Jesus, e hoje nós somos pessoas reconciliadas com Deus, e isso custa um preço. E qual que é o preço? É um preço bom, um preço saudável, porque a Bíblia vai dizer que quando nós somos reconciliados com Cristo, nós recebemos o quê? A palavra de reconciliação, e nós nos tornamos embaixadores por parte de Cristo. E o que é ser um embaixador por parte de Cristo? Irmãos, os irmãos sabem que embaixadores são pessoas de outras nações, são pessoas de outros países que estão em outro país. Lá, por exemplo, no Brasil, lá um embaixador de Israel está aqui no Brasil. Aquele pedaço ali onde está aquele embaixador, aquele pedaço representa Israel. Então ele não é da nação, ele é um embaixador de uma outra nação, e é isso que nós nos tornamos, um embaixador. Por quê? Porque agora, reconciliado com Deus, nós não pertencemos mais a esse mundo, nós não pertencemos mais a esse sistema que nós vivíamos antes. Agora nós pertencemos a uma eternidade com Deus, mas nós estamos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos esses embaixadores, nós somos uma extensão do céu na terra, nós somos representantes de Cristo na terra, e isso traz para nós uma responsabilidade. E qual a responsabilidade? De levar o Evangelho adiante, de levar aquilo que Cristo fez aqui na terra, levar adiante, levar o que os apóstolos falaram aqui adiante, levar a palavra da salvação adiante. Para quê? Para que mais pessoas sejam reconciliadas, recebam o ministério da reconciliação e passam de viver das trevas para a luz. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele, quando ele veio para o mundo, ele veio para desfazer exatamente isso, a obra de Satanás. E hoje nós, como os embaixadores de Cristo, amado, como representantes do céu na terra, nós temos essa obrigação de levar o Evangelho adiante, de levar a palavra de Deus adiante, de levar a palavra de esperança
esperança adiante, de dizer que há uma esperança, que há um céu, que há um Deus vivo, que há um Deus poderoso. Dizer para o homem que existe a possibilidade de reconciliação, existe a possibilidade dele largar a vida que ele está vivendo nesse mundo, de largar o pecado, de largar a vida que ele está vivendo e acabando com ele, para que ele seja reconciliado com Deus, para que ele passe a ter a mesma alegria que nós como embaixadores de Cristo. Outrora nós éramos peregrinos, outrora nós éramos pessoas perdidas, outrora nós éramos pessoas que não tínhamos nenhum tipo de esperança, outrora nós éramos pessoas que nos entregávamos à vida, nos entregávamos aos desejos da carne, nos entregávamos ao pecado, nos entregávamos às blasfêmias, mas hoje não. Se um dia nós nos entregamos a Cristo e recebemos essa reconciliação, hoje nós somos pessoas que representam Jesus na terra, nós somos pessoas que sentimos uma alegria, e essa alegria que nós carregamos dentro do peito, dentro do coração, que cobriu aquele vazio que nós tínhamos outrora, agora sim esse vazio, esse preenchimento de Deus no nosso coração, é nossa função como embaixadores de Cristo levar adiante, levar para as pessoas, mostrar para as pessoas que existe um Deus vivo e verdadeiro, mostrar para as pessoas, amado, que a vida não se resume simplesmente em 70, 80, 90 anos aqui na terra. Mostrar para as pessoas, amado, que o que nós passamos aqui na terra, o que nós vivemos aqui na terra, não é nada perto da glória que nós vamos viver diante de Deus. E Deus, Ele pega Jesus e Ele traz Jesus para pagar os nossos pecados, para pagar as nossas dívidas e para nos dar essa palavra de reconciliação maravilhosa. E aí nós sabemos que Deus, Ele se alegra quando há uma restauração. Deus, Ele se alegra, amado, quando há uma reconciliação com Ele. Você quer ver que em Lucas capítulo de número 15 vai dizer que lá quando a ovelha é achada, a dracma é achada, a Bíblia vai dizer que a alegria maior de Deus não é quando se acha o justo, não é quando se acha uma dracma, mas é quando um pecador se arrepende, é quando há uma reconciliação, é quando um pecador olha e diz: olha, eu quero servir esse Deus maravilhoso, é quando um pecador reconhece que é uma vida melhor, é quando um pecador consegue olhar para um embaixador de Cristo e dizer: eu quero fazer parte dessa embaixada, eu quero fazer parte dessa nação que serve a Deus. Sabe, é isso que alegra a Deus, amado. Não é uma dracma perdida achada, não é uma ovelha perdida, não, é exatamente isso, é uma reconciliação. Isso agrada muito o coração de Deus. Lucas capítulo 15, você quer ver que o filho, quando ele sai da presença de Deus e vai viver a vida dele, vai viver da forma dele, da maneira dele, a Bíblia vai dizer que quando ele volta, aquele pai que está esperando ele de volta, para que haja reconciliação, de braços abertos, diz que há festa para comemorar a volta daquele que estava perdido, a festa para comemorar um dia de reconciliação, a festa para comemorar uma alma que estava perdida e que voltou para adorar e louvar e exaltar o pai que estava em casa, ansioso, esperando para que o filho voltasse. Portanto, irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós temos que sair daqui nessa noite contente, porque fomos reconciliados com Deus. Nós temos que sair daqui nessa noite contente, sabe por quê? Independente da situação, da circunstância. Eu nem sei como você veio aqui nessa noite, eu nem sei da forma que você veio, como está o teu coração, mas eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, que você é um reconciliado com Deus, você é alguém que representa Cristo na terra, você é um embaixador de Cristo na terra. Portanto, saia daqui nessa noite feliz, alegre, adorando, exaltando e dizendo que Deus é grande, porque, amado, aquilo que Jesus pagou por mim e por você na cruz do Calvário, não há ser humano, não há deuses, não há nada que possa pagar, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, e tudo isso veio dele, tudo isso por amor e por misericórdia. Jeremias, ele diz em Lamentações, sabe o que? Que nós só não somos consumidos pela misericórdia de Deus, porque nós não merecemos nada. O pastor disse lá que a graça é um favor imerecido. Sabe por quê? Porque nós não merecemos
merecemos nada mesmo. O que eu mereço? O que você merece? O que cada um de nós merecemos? Se não ser castigado pelos nossos pecados, se não ser jogado às traças. Mas Deus, Ele olha para mim e para você como uma alma perdida e resolve mandar um Deus que se esvazia da glória dele, para viver da mesma maneira que nós vivíamos, para mostrar para nós que é possível viver aqui na terra reconciliado com Deus, viver aqui na terra e poder caminhar nos caminhos do Senhor e ser um representante assíduo de Deus, como Jesus foi, como os apóstolos foram. Nós também podemos ser. Então saia daqui nessa noite com essa palavra e saia daqui contente, porque, irmãos, você era perdido, eu era perdido, mas Deus nos encontrou através de Cristo Jesus e nos reconciliou com Deus. Portanto, aplauda o Senhor nessa noite e diz que Ele é Deus, que Ele é maravilhoso e que não há outro Deus como Ele. Glória a Deus, aleluias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluias. Feche teus olhos por um instante. Não existe nada, não existe nenhuma vida, não existe nada que Deus não possa mudar. Ele mudou eu, Ele mudou você, Ele pode mudar qualquer pessoa, Ele pode mudar qualquer coisa. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a tua vida. Quando ninguém dava nada por nós, quando as pessoas olhavam para nós e diziam: esse não tem jeito, esse não tem forma, isso aí é como uma traça perdida, é como um nojo jogado aos cantos. As pessoas olhavam para nós, não dava nada, irmãos, sabe, olhava para nós e dizia: daí não sai nada, pode alguma coisa sair de Nazaré, alguma coisa boa. Mas Deus olhou para a minha vida e olhou para a tua vida pela misericórdia. Ei, Ele nos escolheu, não é porque nós merecemos não, irmão. Ele nos escolheu não é porque nós temos mérito em nada não. Ele nos escolheu não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós temos isso, nós temos aquilo, não. Ele nos escolheu porque Ele nos criou à imagem e à semelhança dEle, e Ele jamais queria perder aquilo que Ele criou para se relacionar com Ele. Oh, Ele nos escolheu porque Ele nos ama. Ele nos escolheu porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu porque nós o amamos. Não, irmão, porque nós somos pessoas más, nós somos pessoas que pensamos maus, nós somos pessoas com maus sentimentos, com maus pensamentos. Nós só somos verdadeiramente lavados pelo sangue do Cordeiro, e as nossas atitudes só são como embaixadores de Cristo na terra por causa do Espírito dele que habita em nós. Porque aquilo que foi perdido no jardim do Éden, aquele relacionamento sadio que causou vergonha por causa do pecado no homem, aquele relacionamento que foi destruído, causando um impacto mortal e espiritual na vida do ser humano, aquele relacionamento que foi destruído ali por causa de uma má escolha, amado, ou foi restituído através da morte de Cristo no Calvário. Portanto, nós não fomos escolhidos porque merecemos. A graça é isso. A graça, amado, é uma coisa que nós não entendemos, porque é coisa que vem do coração de Deus. A nossa mente não consegue compreender a graça. A graça nos leva à presença de Deus sem merecer nada. A graça de Deus nos leva à presença de Deus, mesmo sendo alguém rejeitado por todos e por tudo. Mas a festa no céu, a festa no céu quando um de nós nos arrependemos. E é tão maravilhoso porque quando Jesus ele veio à terra, o precursor do Evangelho, precursor de Cristo, aquele que anunciou a Cristo, que foi João Batista, a palavra dele era: ei, arrependei-vos, porque há reconciliação para as tuas vidas. E Jesus, quando ele é levado para o deserto, ele passa por aquelas experiências. A primeira pregação de Jesus é: ei, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Oh, que bom que nós nos arrependemos dos pecados que nos separavam de Deus, que causavam uma escuridão na nossa vida.
nós nos arrependemos. E através da cruz de Cristo no Calvário, foi feita uma ponte onde nós conseguimos passar por esse abismo e chegar até a presença de Deus e dizer: Senhor, como somos gratos a Ti, Senhor, porque nós não merecemos nada, mas mesmo assim, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, as Tuas mãos nos alcançou e nos trouxe a palavra da reconciliação. Glória a Deus, aleluias. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus, fomos reconciliados com o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que recebemos das Tuas mãos. Obrigado porque a Tua palavra, viva e eficaz, traz entendimento, Senhor, transforma o nosso viver, que nós possamos viver como filhos e filhas de Deus reconciliados, que entendemos perfeitamente o que foi feito na cruz. Através do Teu sacrifício, nós fomos reconciliados com Deus. O Senhor fez justiça por nós naquela cruz, e pela Tua justiça nós entramos na presença do Pai, somos recebidos por Ele. Por isso nós Te agradecemos pela vida que nós estamos vivendo em Ti. Que a glória do Pai cada dia mais faz nos compreender que nada somos, mas que o Senhor é tudo em nós. Aleluia, glória a Deus. Amados, não se esqueça que sexta-feira estamos aqui buscando a presença do Senhor e aprendendo a Sua palavra, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.